noite. Falamos ao vivo da Central Globo de Produção em Jacarepaguá. Começa agora o debate entre candidatos a governador do Rio de Janeiro. É mais uma oportunidade para você examinar. Internacional tem trazido para cá problemas semelhantes aos da Venezuela. Tinho, do PR, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, Lindbergh Farias, do PT, Marcelo Crivella, do PRB e Tarcísio Mota, do PSOL. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio. Uma plateia de convidados também acompanha o debate, convidados que vão se manter em silêncio para não prejudicar os candidatos, nem vocês de casa que nos acompanham pela televisão. Mas antes desse silêncio, e apenas agora, eu peço uma salva de palmas para os nossos 5 debatedores. Conheça agora as regras do debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no quarto, os temas serão determinados por sorteio. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada numa reunião com a presença de representantes dos candidatos. No primeiro bloco, cada candidato poderá fazer uma pergunta e terá que responder uma vez. O candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não respondeu. No segundo, no terceiro e no quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No fim do quarto bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. A ordem também foi definida por sorteio com a presença de representantes dos candidatos. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais ou acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo adversário, poderá pedir direito de resposta. Esse direito será analisado pela nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate. O sorteio definiu que o primeiro candidato a perguntar é Lindbergh Farias, tema livre, candidato. A quem o senhor escolhe perguntar? Senador Marcelo Crivella. Por favor. Boa noite, Ana Paula, primeiro. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite a você que está nos assistindo em casa. Eu fiz essa campanha falando de educação. Eu quero resgatar o projeto dos CIEPs, do Daci Ribeiro e do Brizola, uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, com alta tecnologia, com cultura, com esportes. Eu quero saber a opinião do senador Marcelo Crivella sobre a educação no estado do Rio de Janeiro. Como está a educação nesse atual governo? Boa noite a todos. Senador Lindbergh, agradeço a sua pergunta. Em 86, eu era engenheiro do Estado. E naquele momento o PMDB assumia o governo. A partir daí, o PMDB se tornou o coveiro do melhor projeto de educação que tivemos, que foi o CIEPS. A lógica de educação de horário integral foi dando espaço a uma política completamente clientelista. Líderes desse partido se perpetuando no poder, se enriquecendo, acabaram destruindo a nossa educação. Péssimos índices. O povo foi às ruas ano passado e verificou que havia uma máfia no governo e acusou o governador. Fora Cabral! Por incrível que pareça, Cabral deve estar rindo em casa agora, porque seu candidato é o primeiro lugar nas pesquisas. É aquele governador perdulário, faustoso, conspícuo, que agora tem um candidato modesto, humilde, mas na verdade um lobo em pele de cordeiro. Na verdade é como se todos os eleitores virassem chapeuzinho vermelho, que fossem levar o voto para a vovó. Boca grande, mão grande, pé grande. São seus olhos, meus eleitores. É a maior fraude eleitoral de um governo fracassado e que, senhor senador Lindbergh, nós só vamos recuperar a educação quando derrotarmos o partido que foi o coveiro do melhor projeto de educação que tivemos nessa terra, o CIEPS. Só réplica. Eu sei que você que está nos assistindo
sabe que toda época de eleição, muita gente fala de educação. Só que eu fui prefeito de Nova Iguaçu e eu fiz lá como prefeito. Você pode conversar com qualquer professor da rede municipal. Nós fizemos o melhor plano de cargos e salários de todo o estado do Rio de Janeiro. Fiz um outro projeto, projeto Bairro Escola, educação em tempo integral. A criança chegava às 7 horas da manhã, tinha 5 refeições, ficava até o meio-dia, depois saía para a escola de cinema, escola de teatro, fazer reforço escolar. Eu fiz como prefeito, eu quero fazer como governador, porque hoje nós temos 30% de jovens que nem estudam e nem têm a oportunidade de trabalhar. Eu quero cuidar desses jovens, oferecer ensino técnico profissionalizante, agência de primeiro emprego. Eu vejo muita gente falando em pacificação só com ocupação policial. Nós somos aqueles que acreditamos que só pode haver pacificação com cultura e educação. Educação. O governo do Estado, para melhorar o IDEB, você deve ouvir o candidato deles falando, que estão em 4º lugar, tirou da amostra os alunos que repetiam, contumazem em repetir. Colocaram no projeto Autonomia, já não fazem mais parte da amostra, já não entram no índice. Esses alunos estão tendo aula de português, matemática, história, geografia, ciência, inglês, com um professor. Foram abandonados. É uma fraude, é uma maquiagem. E isso estão fazendo com seu filho, com o futuro da sua família, com o futuro do nosso Estado. Não é possível que aquela indignação, que aquele espírito de revolta tenha cessado. Nós precisamos retomar o Fora Cabral para melhorar a educação do nosso Estado. Aliás, um povo educado tem um governo educado, cujo lema deve ser não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roubar. Ok, seguindo agora então, é a vez do candidato Pezão fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Professor Tarcísio. Por favor. Professor, os municípios, os governos estaduais passam por um momento muito difícil devido aos seus endividamentos e à correção da dívida com juros escorchantes que nós temos hoje no país, quando todas essas dívidas foram renegociadas. Quais são os seus planos para se discutir essa questão da dívida dos estados no Congresso Nacional? Boa noite a todos, boa noite a todas, que tenhamos um bom debate, que o eleitor possa escolher entre todas as alternativas que estão presentes. Eu gostaria de começar, antes de responder a sua pergunta, fazendo aqui um posicionamento público de repúdio à incitação ao ódio que aconteceu no debate presidencial. Quero, inclusive, debate presidencial de domingo. Gostaria aqui, inclusive, de convidar os outros candidatos, porque precisamos estar unidos no combate a todas as formas de homofobia e no respeito a todas as formas de diversidade. Quanto à sua pergunta, candidato Pezão, acho muito importante que a gente saiba que o Rio de Janeiro hoje tem uma dívida muito alta, que o endividamento do estado do Rio de Janeiro está absurdo. Cada criança que nasce hoje no Rio de Janeiro já nasce devendo R$5.000. Isso de um modelo de desenvolvimento que o seu governo, com o Cabral, patrocinou, de garantir o lucro das grandes empresas com empréstimos e utilização do dinheiro, dos impostos, dos seus impostos, para garantir apenas um modelo de desenvolvimento que dá lucro apenas para essas grandes empresas. Nós precisamos fazer uma auditoria na dívida pública do Brasil, tanto no nível nacional, mas também aqui no nível estadual. Precisamos fazer uma auditoria externa e independente para verificar aquilo que já foi pago, aquilo que na verdade está trazendo ainda menos direitos para a população. No nosso governo, nós teremos menos juros e mais direitos, e isso precisa ser feito urgentemente em nome dos direitos da população do Rio de Janeiro. Essa é a grande discussão que nós temos que ter no Congresso Nacional. Lamento que o senador Crivella, o senador Lindbergh, o deputado Garotinho não tenham discutido o endividamento do Estado e as suas correções de dívida nesses 4 anos. O senador Crivella, durante 12 anos dentro do Congresso Nacional, poderia ter discutido esses temas. Os estados brasileiros precisam fazer de novo toda a sua renegociação. Esses juros foram renegociados numa época onde a inflação batia 20%, 30% quase que ao mês. E hoje todos os estados e as prefeituras de capitais endividadas e sem capacidade de fazer os investimentos necessários
que o país e as cidades precisam. Essa é a grande discussão que nós teríamos que ter e que vamos ter a partir de novembro agora, se Deus quiser, com o novo Congresso a partir da posse em janeiro. Pezão, muito curioso que você não fala também do seu trabalho. Vocês enviaram para a Alerj uma série de pedidos para novos empréstimos, sem inclusive explicar direito onde esse dinheiro seria aplicado, de forma absolutamente pouco transparente, utilizando uma base parlamentar negociada no toma lá da cá. É muito engraçado que você critique dois outros candidatos e não assuma a sua responsabilidade, que é a responsabilidade do Cabral que vocês escondem de ter endividado o Estado do Rio de Janeiro. Esse papo, inclusive, de que nós acabamos com a dívida externa é mentira. Nós temos hoje um problema seríssimo, porque e nós estamos discutindo aqui a questão da opção política. Qual é a opção? Se nós vamos continuar financiando a reprodução dos banqueiros, a reprodução deste capital rentista que retira direitos da população. O dinheiro do seu imposto, do meu imposto, deve servir para garantir direitos, saúde, educação, segurança. Menos juros, mais direitos. E aqui também a responsabilidade dos governos anteriores e do governo atual é importante. Obrigada, candidato. Agora, pela ordem definida já por sorteio, a vez do candidato Antony Garotinho fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Eu escolho o senador Lindenberg. Por favor. E gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar você, a sua família, você que tem visto a campanha que nós estamos enfrentando, uma campanha milionária que tenta destruir não só a minha candidatura, mas como a dos demais candidatos. Senador Lindenberg, o governo Pezão superfaturou as passagens intermunicipais entre 20% e 40%. Queria saber o que o senhor pretende fazer para acabar com isso. Olha, eu acho que o que acontece na propaganda do candidato Pezão em relação ao transporte não tem nada a ver com a realidade. Porque o transporte público no Rio de Janeiro está um caos. Os trens da Supervia quebram todo dia, barcas e metrô superlotados, as empresas de ônibus fazem o que querem, desrespeitam o trabalhador, basta conversar com o idoso, você sabe que a quantidade de empresa de ônibus que não para quando só tem idoso no ponto de ônibus. E o pior é que não existe fiscalização. O Estado tinha que fiscalizar, mas não fiscaliza. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro existe uma agência para fiscalizar o transporte público, a AGETrânsito. Só que não fiscaliza nada. Sabe por quê? O governo Cabral e Pezão, eles indicaram para essa agência, sabe quem? Gente do PMDB, deputado, chefe de gabinete, até um tesoureiro do PMDB foi indicado para fiscalizar a empresa de ônibus. Tesoureiro. Tesoureiro é que vai pedir dinheiro na época de campanha a essas mesmas empresas. Imagina se vai ter fiscalização. Então eu acho que é necessário ter um novo governo, um governo que tenha independência, um governo que saiba cobrar das empresas. Eu indicaria para uma agência como essa técnicos, especialistas, pessoas que pudessem ter isenção para defender o interesse do cidadão e não das empresas. Só para que você que está em casa tenha ideia do que nós estamos falando, eu separei aqui alguns exemplos de superfaturamento. A passagem de São Gonçalo ao bairro Apolo 3, que fica em Itaboraí, custa R$ 9,00. O preço correto seria R$ 5,50. A passagem Rio Volta Redonda custa R$ 37,41. Deveria custar R$ 29,80. A passagem Gramacho, Duque de Caxias, Central, custa R$ 5,95. O cálculo indica R$ 4,10. A passagem Alcântara, em São Gonçalo, até Castelo, no Rio de Janeiro, custa R$ 9,00, quando na verdade ela deveria custar R$ 5,10. É uma vergonha e nós esperamos com sinceridade que o povo decida acabar com isso mudando este governo. Agora, sinceramente, candidato Garotinho, vocês se parecem muito. Na verdade, o Pezão começou sua história como seu secretário. Pouca gente sabe disso, mas Pezão começou como braço direito do Garotinho. Foi secretário da Rosinha. Foi indicado pelo Garotinho para ser vice do Sérgio Cabral. Inclusive, está escondendo o Sérgio Cabral da televisão. Tirou o Sérgio Cabral da televisão. Isso é uma estratégia do Sérgio Cabral para sair da televisão
e colocar o Pezão como um novo, para o mesmo grupo continuar mandando. Eu queria me dirigir a você. Você vai ter a chance no próximo domingo de mudar essa política do Rio de Janeiro. É possível construir um novo caminho. É esse o apelo que eu faço a você. Ainda tem muita gente indeciso. Na última pesquisa espontânea, quase 40% das pessoas estavam indecisas. Eu sei que esse debate vai ser muito importante para você decidir o seu voto. Eu peço que você escolha uma alternativa diferente. Eu peço o seu voto nessa eleição. Obrigada, candidato. Agora, então, a vez do candidato Marcelo Crivella fazer a sua pergunta. Eu vou perguntar ao Pezão. Por favor. Pezão, você participou de um governo que teve escândalos terríveis, que envergonharam nossas tradições de dignidade, honradez, moralidade. Greve de a orgia dos guardanapos, questão do Maracanã, os transportes, o caos. Pezão, você não sabia de nada disso? Quer dizer, quando você era vice-governador, você não tomou conhecimento disso? Você não denunciou isso, Pezão? Candidato Marcelo Crivella, eu participei de um governo que entrou pela primeira vez, depois de 30 anos, dentro das comunidades, onde libertou mais de 450 mil pessoas, dentro de Manguinhos, dentro da Rocinha, dentro do Alemão, dentro do Pavãozinho, Cantagalo, dentro da Tijuca toda, dentro do Batã, dentro da Vila Kennedy. Eu participei de um governo que criou as UPAs, onde atenderam mais de 24 milhões de pessoas, com mais de 120 milhões de remédios distribuídos. Eu participei de um governo que tem hoje 280 mil jovens com horário integral, fazendo centros de vocação tecnológica. Eu participei de um governo, senador Marcelo Crivella, que estabeleceu relações hoje com o governo federal, com a presidenta Dilma e com o presidente Lula, onde permitiu um entendimento e esse Estado só cresceu, que trouxe 326 mil empresas e 1.162 mil postos de trabalho com carteira assinada. Foi desse governo que eu participei e me orgulho de ter participado. O governo que está renovando toda a frota de trens, que está levando o metrô para a Barra da Tijuca e que vai levar para Niterói e São Gonçalo. O governo que comprou 9 barcas e vai comprar mais 4 agora para botar na ilha e de Paquetá. É desse governo que eu faço parte, que eu me orgulho muito. O senador, o vice-governador Pezão acha que cumprir o seu dever dá a ele direito de manter escondido e não denunciar os sucessivos escândalos que envergonharam o povo fluminense, que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas para dizer fora Cabral, que nos envergonharam diante do Brasil e do mundo. Pezão, você fazer o bem não lhe dá o direito de fazer o mal. O bem é obrigação. Nós não podemos aceitar que um governo apresente índices que todos nós sabemos são tanto quanto maquiados. A verdade, você que está hoje na fila de 20 mil pessoas esperando a cirurgia, não é essa a realidade que o governador disse. Não dá a eles o direito de enriquecer da maneira que enriqueceram no poder. Senador Marcelo Crivella, eu vim aqui debater o futuro do Estado, propor alternativas e, sinceramente, me surpreende muito o seu posicionamento. O senhor que está há 12 anos no Senado Federal, poderia ter apresentado uma série de emendas, uma série de recursos para ajudar, principalmente a Baixada Fluminense, e não é o que a gente vê das suas emendas na sua atuação no Senado. Eu fico muito entristecido de ver esse comportamento do senhor, mas eu tenho certeza do legado que eu estou defendendo nessas eleições e o futuro que eu quero para esse Estado do Rio de Janeiro. Nós não dormimos em berço esplêndido, mas a gente sabe que a gente trabalhou muito e quer avançar muito mais. E vamos avançar na saúde, na educação e principalmente na segurança pública. Obrigada, candidato. Agora, então, é a vez do candidato Tarcísio fazer a sua pergunta. Pela regra do debate, obrigatoriamente só tem que perguntar ao candidato Antony Garotinho, que ainda não respondeu nessa rodada. Garotinho, você sabe que um dos principais problemas da segurança pública hoje no Rio de Janeiro são as milícias. Milícia é máfia.
Milícia precisa ser enfrentada porque hoje já ocupa mais territórios do que o próprio tráfico de drogas. O que você fará? Porque elas nasceram no seu governo, cresceram no governo da sua esposa e estouraram, cresceram muito mais no governo dos seus pupilos, Cabral e Pezão. Como você vai enfrentar as milícias se você for governador? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu nunca fui conivente com milícia, você que nos assiste. As milícias não nasceram no meu governo. Milícia já existia no Rio de Janeiro, em várias comunidades, e nós procuramos combatê-la como todas as coisas erradas que nós podemos combater. Agora, segundo o relatório do deputado Marcelo Freixo, a quem eu considero uma pessoa de bem, as milícias ganharam poder e ganharam prestígio no governo Sérgio Cabral Pezão. Foi neste governo, sim, que houve uma cumplicidade total entre milicianos e governo, inclusive fazendo comícios, como eu já apresentei fotos em outros debates, levantando a mão do candidato Sérgio Cabral e sendo aplaudido por Pezão e o seu vice Dornelles, que estavam presentes no comício em Campo Grande, quando a milícia daquela área estava apoiando os dois. O que eu vou fazer? Eu vou agir dentro da lei. A lei obriga que tudo aquilo que é fora da lei seja combatido. E tudo aquilo que estiver fora da lei, seja tráfico, seja milícia, seja qualquer atividade de equívoco da polícia, nós criamos a corregedoria externa, fomos nós que implantamos a corregedoria externa da polícia, tudo nós faremos para que a população tenha segurança de que o governo não será conivente com nenhum erro. Garotinho, a gente já conversou sobre isso em outro debate. Eu acho que aquilo que caracteriza o mentiroso profissional é acreditar na própria mentira. Você fala do governo Cabral, até fala a verdade, mas esquece de esclarecer para o eleitor, como por exemplo, Cristiano Girão, um miliciano reconhecido, foi nomeado pelo Rodrigo Becklin no governo da sua esposa, onde você também era secretário. Portanto, o que a gente está discutindo aqui é uma questão de uma conivência, sim, do poder público com um poder paralelo de um Estado que é leiloado, de base parlamentar, que sustentou os governos de vocês. No fim, vocês são iguais. Você, o que fala do Cabral, serve para você também. Nós precisamos mudar o licenciamento das vans, precisamos fiscalizar o comércio de gás, nós precisamos garantir que não tenhamos mais, que tenhamos corregedoria e ouvidoria externa da polícia e precisamos investigar os centros sociais das bases parlamentares de vocês. Milícia e máfia tem que ter coragem para enfrentar. Professor Tarcísio, eu não vou entrar nesse jogo que só interessa ao Pezão. Eu não sou igual a Pezão. O PMDB que está aí é um PMDB podre, corrupto, como já foi dito aqui, envolvido em escândalos e máfia. Eu já disse isso em outro debate, tenho 33 anos de vida pública e nunca fui condenado em nenhuma ação por improbidade administrativa. Nunca. Disse até que renunciaria à minha candidatura se alguém provasse que uma única vez eu fui condenado por improbidade administrativa, ou seja, gerir mal o dinheiro público. Então, eu não vou ficar aqui fazendo coro com aquelas pessoas que querem, na verdade, esconder o Cabral do Pezão. Na verdade, o que nós precisamos mostrar hoje para você é que está sendo armada uma fraude no Estado. Cabral é Pezão, Pezão é Cabral e os dois são uma coisa só. Obrigada, candidato. Assim nós encerramos então o primeiro bloco do nosso debate para governador do Rio. A seguir, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já.
Estamos de volta com o debate entre candidatos a governador do Rio de Janeiro. Neste bloco, as perguntas serão sobre temas que eu vou sortear aqui nesta urna. Cada candidato agora poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. A ordem dos candidatos que perguntam já foi sorteada uma reunião com os assessores. Então vamos ver qual vai ser o primeiro tema nesse nosso debate. O tema é educação. Quem abre esse bloco é o candidato Marcelo Crivella, sobre educação. Candidato, para quem o senhor pergunta? Eu gostaria de perguntar para o senador Lindbergh. Senador Lindbergh, você é um defensor do CIEP, está retomada do CIEP, debatemos isso aqui agora. Mas você não falou sobre esse projeto Autonomia, que tira da amostra de cálculo do IDEB, de maneira a fazer uma maquiagem. Os jovens que mais precisam são aqueles que repetem de ano. O que você acha desse projeto Autonomia? Olha, senador Marcelo Crivella, primeiro, houve a melhora no IDEB do Rio de Janeiro, mas na Prova Brasil que houve foi um aumento de 4,4 para 4,5. A melhora que houve foi justamente entre aprovação e reprovação e o índice de evasão escolar. E aí, em 7 anos, houve o fechamento de 97 mil vagas no ensino médio. As pessoas têm que estudar, os educadores, para entender a fundo esses números. Eu acho que a gente está deixando muito a desejar. Eu concordo com a sua afirmação no bloco anterior, que foi um crime o que fizeram com os CIEPs. O Brizola e o Daci construíram 503 CIEPs. Hoje nós só temos 3% dos nossos jovens fazendo ensino médio junto com o ensino técnico profissionalizante. Dá para chegar a 30%. Tem recursos do governo federal. A Dilma está fazendo o Pronatec. Eu volto a dizer para você, nós temos hoje 30% de jovens sem estudar e nem trabalhar. De 18 a 24 anos, são 500 mil jovens. Nós temos que ganhar essa juventude para o nosso lado. Eu tenho dito que quando as pessoas falam de UPP só com ocupação policial, eu defendo a UPP, mas eu quero mais. Eu quero transformar aquele espaço num território de oportunidades para essa juventude, para que ela possa fazer cultura, ter ensino técnico profissionalizante, a gente possa montar uma agência do primeiro emprego para garantir a entrada desse jovem no mercado de trabalho. Pois é, Lindbergh, são 500 mil jovens, meio milhão. O que é o progresso de um povo? Se não a capacidade, o ânimo que as pessoas têm de trabalhar. Ou a fé que tem no sucesso do seu próprio destino. Que governo é esse que mantém em desalento o potencial de 500 mil jovens que não têm motivação para estudar nem trabalhar? Isso tudo está ligado a um processo perverso que é a lógica política do nosso Estado, que precisa ser denunciado. Esse debate podia acabar aqui, porque a grande questão, o grande debate é esse. Políticos que têm a lógica de poder gera riqueza, riqueza gera mais poder, poder gera mais riqueza. E assim, o serviço público vai sendo colocado em segundo plano. É preciso mudar essa lógica no nosso Estado. Senador Marcelo Crivella, eu fiz um outro projeto em Nova Iguaçu, que foi o Nova Iguaçu Cidade Universitária. O que era isso? Era uma estratégia para o filho do trabalhador entrar na universidade pública. Eu fiz um convênio com a FRJ, a gente fez curso pré-vestibular, e todo jovem de Nova Iguaçu, que era cotista ou prounista, eu dava uma bolsa. E ele retribuía aquilo no nosso projeto do bairro Escola. Eu acho que a gente tem que olhar para essa juventude e olhar outros projetos bem feitos no Brasil afora. Você sabe que o estado do Ceará está se destacando muito. Eles começaram um projeto na cidade de Sobral, que era um projeto de alfabetização na idade certa. Alfabetização com 7 anos de idade. Hoje, todas as crianças do estado do Ceará estão se alfabetizando nessa idade. Eu quero, como governador, fazer um convênio com as prefeituras para fazer esse projeto aqui no Rio de Janeiro também. Alfabetização na idade certa. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Antony Garotinho fazer a pergunta. Eu vou sortear aqui o tema da sua pergunta, candidato. Será sobre funcionalismo público. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta? Eu vou fazer a pergunta ao Tarcísio. Tarcísio, você é funcionário público estadual e é uma pessoa que tem, na sua luta no dia a dia, defendido o funcionário público. Eu queria que você comentasse para os telespectadores, principalmente os funcionários estaduais, a covardia que foi o fim do IASERJ.
né? Hospital tão importante, que beneficiava tanto o funcionalismo estadual e que foi ao chão do governo Pezão. Boa lembrança, garotinho. Nós estamos diante de um governo que em 8 anos fechou escolas e destruiu hospitais. É um escândalo isso. O IASERJ foi construído com o patrimônio do servidor público do estado do Rio de Janeiro. Nós, eu fui diretor do CEP durante muito tempo, tentamos a todo custo negociar, participamos da campanha para tentar salvar o IASERJ. Mas aí nós lembramos de outra característica deste governo. É um governo que custa negociar, que escondeu a democracia, que é um governo autoritário. Durante todo esse tempo, todos os funcionários tentando negociar com o governo alternativas para o que acontecesse e nada de negociação. Muitos leitos ali foram fechados e o servidor, eu convivi e vi muitos servidores com um pouco mais de idade já aposentados chorando diante da destruição do IASERJ. Um escândalo que a gente precisa denunciar. E a gente precisa também pensar no funcionalismo como um todo. A gente precisa garantir que o funcionalismo tenha data base. Você que está em casa, que não é servidor público, tem o direito de negociar o seu reajuste salarial todo ano. Todo ano tem essa possibilidade. Os servidores públicos não, porque os governos, os sucessivos governos, se recusam a negociar e a regulamentar o direito à database. O garotinho pode agora na réplica, por exemplo, se posicionar também sobre isso, se ele pretende regulamentar a database. É um bom compromisso assumir aqui publicamente para ser cobrado, quem sabe depois. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você, funcionário público estadual, que nós vamos lutar para que os funcionários tenham um novo hospital. É um absurdo o que fizeram com o IASERJ. Quero lembrar você também que o meu vice é um funcionário público, um militar do Corpo de Bombeiros. Um daqueles que, por lutar por melhores salários, foi colocado na cadeia por Pezão e por Cabral. Covardia. Aliás, bombeiros e policiais foram tratados como bandidos, colocados em Bangu 1. Eu quero dizer que eu sou a favor da database. Eu sou a favor de um plano de cargos e salário decente para os profissionais de saúde. Sou a favor da valorização do magistério. Sou a favor da fixação de um plano básico, que a gente chama de PEC 300 estadual. Não é PEC 300, mas PEC 300 estadual para o funcionário da Polícia Militar. Garotinho, saiba que se você por acaso ganhar, porque eu acho que a gente está no segundo turno e vai ganhar essa eleição, eu vou estar lá cobrando isso que você está dizendo agora. Porque eu fui servidor público, professor da rede estadual no seu governo. E amarguei 8 anos, na verdade 11, porque 3 anos antes do governo Marcelo Alencar, sem 1 centavo de reajuste. A gente tem que ter clareza aqui, o povo tem memória, o funcionário público tem memória. Nós tivemos que fazer inúmeras greves para garantir negociação apenas. É mais uma coisa onde você se iguala. Porque se o Pezão está escondendo o Cabral, você também está escondendo as suas atitudes cabralinas. Muitas delas que você teve no seu governo. Os profissionais da educação amargaram um tal de programa Nova Escola, que foi um desastre para a educação pública. O plano de carreira foi aprovado pela LERJ e vocês não regulamentaram ou não propuseram outro, porque tinha um detalhezinho jurídico. Garotinho, o compromisso que você assumiu com a database nós vamos cobrar, mas você sabe muito bem quem é que vai valorizar o servidor público nessa eleição, e isso é o pessoal, é a nossa candidatura. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Lindbergh Farias fazer a sua pergunta. Eu vou sortear aqui o tema, candidato. O tema em debate agora será Olimpíadas. Para quem o senhor escolhe fazer a sua pergunta? Senador Marcelo Crivella. Por favor. Posso? Por favor, pode Senador, o Maracanã já foi reformado no último período 3 vezes. 2 na gestão do Garotinho e da Rosinha Garotinho. Teve uma reforma agora gigantesca, era uma reforma de 800 milhões, foi feita pela empreiteira Delta, acabou custando 1,5 bilhão. E para nossa surpresa, para as Olimpíadas, eles vão ter que fazer uma outra reforma. O que houve? Falta de planejamento, incompetência, o que houve em relação a essa falta de planejamento no Maracanã? Senador Lindbergh, uma coisa que o Estado do Rio de Janeiro não faz há muito tempo é planejamento. O CEPERJ, que devia ser o nosso IPEA e IBGE, tem um estatístico. Secretaria de Turismo, 4 técnicos. Contrata-se muita consultoria, sabe lá, com interesses ligados aqui em empreiteiras.
Obra pública precisa ter planejamento. Tem que cuidar do prazo, tem que cuidar da qualidade, tem que cuidar do custo. O preço acaba sendo muito mais caro. Agora, é muito importante que o governo tenha mãos limpas. Porque se não tiver mão limpa, suja tudo. Maracanã sai quase o dobro do preço. Polícia vê o mau exemplo e vira milícia. Suja até a Petrobras, onde líderes políticos da nossa terra, para nossa amargura, se envolvem num escândalo de bilhões. É isso que nós precisamos debater aqui hoje. Moralidade pública. As Olimpíadas podem deixar para nós um grande legado. Nós podemos ser, depois do Pan-Americano, depois dos Jogos Militares, a capital sul-americana do esporte. Temos talento para isso. Temos bom tempo. Temos uma juventude extraordinária. Temos índole, temos vocação. O problema, senador Lindbergh, é esse que você denuncia. A cada obra, a cada empreendimento, é o desalento da roubalheira. Olha, eu sinceramente eu acho isso um absurdo completo. Não dá para entender. Eles iam colocando abaixo o Júlio de Lamário e o Célio de Barros também. Só não colocaram abaixo por causa das manifestações, recuaram. Agora fizeram a obra agora há pouco tempo. O candidato Pezão era secretário de obras. Como é que vai ter outra obra daqui a pouco? Isso é bom para quem, pessoal? É bom para as empreiteiras. Para eles são bom. Agora, na verdade, isso mostra a falta de preparo e a falta de planejamento do governo do Estado. Agora, eu acho que nós temos que aproveitar as Olimpíadas para transformar o Rio de Janeiro numa referência de turismo no mundo inteiro. Você sabe que Barcelona, depois das Olimpíadas, em 20 anos, conseguiu triplicar o número de turistas. E eu acho também que a gente tem que aproveitar e levar para todo o Estado. Muitas delegações podem vir para cá. Que tal usar a região dos lagos, a região serrana, a Baixada Fluminense, para oferecer oportunidades para essas delegações virem e a gente desenvolver o turismo em todo o estado do Rio. Senador Lindbergh, verifique entre as doadoras de campanha do candidato do governo se não são as mesmas empreiteiras, as mesmas concessionárias, permissionárias, que dão a ele a campanha de 100 milhões. E aí, com os bons marqueteiros, transformam, o povo queria um candidato anti-Cabral, transformam o Cabral, o Pezão, Cabral, Pezão. O povo na rua diz que é o Cabrão, Pezão, Cabrão. No anti-Cabral, milhões de propaganda, entra aquele candidato que traz uma ternura no coração do povo, traz carinho, homem do interior, homem simples, uma figura pitoresca, mas quem está por trás, lá atrás agora, em casa, rindo, sorriso plácido, é o seu mentor, o Cabral, e as obras acabam sempre superfaturadas, garantindo campanhas milionárias. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Luiz Fernando Pezão fazer a sua pergunta. Candidato, vou sortear aqui o tema na nossa urna. Agora a pergunta é sobre habitação. A quem o senhor escolhe fazer a sua pergunta? Professor Tarcísio. Por favor. Professor, o Estado teve uma parceria extraordinária com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, onde entramos em diversas comunidades fazendo o programa Minha Casa Minha Vida, comprando terreno, desapropriando e avançando em territórios com urbanização que não entrávamos há mais de 30 anos. Como o senhor vê essa política de habitação do Minha Casa Minha Vida? Pois é, Pezão, a gente precisa ter clareza de que a política habitacional tem que estar casada com várias outras políticas. O Minha Casa Minha Vida construiu aí no Brasil inteiro 1 milhão de casas e o déficit habitacional cresceu 2 milhões. Que conta é essa que não fecha e por que não fecha? Porque ela, na verdade, não é uma política habitacional séria que garante às pessoas o processo de permanecer nos seus locais de moradia. A moradia que está sendo construída é uma moradia para negociar e não para garantir o direito de morar. Você que está em casa sabe o quanto o preço do aluguel, o quanto o preço das coisas está subindo. Neste Rio de Janeiro caro, autoritário, poluído, engarrafado, a construção das casas precisa estar acompanhada de políticas de controle do preço do solo. E você, Pezão,
devia estar envergonhado em ter feito o que fez com os ocupantes da Oitelerge, em ter mandado a polícia daquela forma, no lugar de resolver ali e construir uma situação e uma saída para eles, que depois ficaram jogados lá na igreja do Loreto, na Ilha do Governador, sem nenhum tipo de assistência do governo estadual. O que vocês fizeram com a questão do aluguel social com os desabrigados do Morro do Bumba. Essa é a discussão importante. Vocês vendem, alugam 1000 casas, né? Vendem 1000 casas, mas expulsam. Tem uma política, inclusive, de remoções baseada nos mega eventos. Cabral não, desculpa, Pezão. Você tem que assumir a responsabilidade pela absoluta falta de uma política de habitação decente no Rio de Janeiro. Professor Tarcísio, só nesse momento nós estamos desapropriando 81 terrenos na área de Jacarezinho, Manguinhos, para fazer umas 4.200 moradias. Vamos entregar agora, na semana que vem, mais 300 apartamentos no Alemão, tirando pessoas da área de risco, pessoas da beira dos córregos. Essa política é que se mostrou uma política acertada e que agora a gente vai levar em parceria com a presidenta Dilma para o Complexo do Lins, para o Jacarezinho, para a Tijuca, para o Borel, para a Mangueira, e continuar com habitações dentro da Rocinha, levando dignidade e cidadania a esses moradores. Foi o Estado e a Prefeitura que mais se beneficiaram da parceria com o governo federal, foi o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da cidade do Rio. E vamos continuar nessa parceria forte, levando Minha Casa Minha Vida a todo o território do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente vê no Rio de Janeiro é uma política de habitação subordinada ao mercado imobiliário. É isso que a gente está falando, que a discussão política aqui precisa ser uma discussão maior. Não dá para estar subordinada ao mercado imobiliário. Eu quero citar um exemplo. O projeto do Porto Maravilha, que é um projeto da prefeitura, do mesmo partido, da aliança PMDB-PT, na verdade é um projeto, por exemplo, que podia muito bem estar construindo moradias populares em prédios que são do Estado. Nós não vamos superar a questão do déficit habitacional no Brasil enquanto nós não atacarmos a questão de que é preciso produzir justiça social. É preciso garantir de que quem mora tem inclusive política no local onde mora. Na Rocinha, por exemplo, onde se fala da questão do PAC, estão lá tentando construir um teleférico no lugar de construir o saneamento básico. Porque não se escuta a população, porque se faz um arremedo de democracia onde as decisões são tomadas nos gabinetes e nos palácios. Você que está me escutando sabe do que eu estou falando. Não dá para a gente continuar com essa política, nem ter o retrocesso e o atraso. Você tem alternativa. O candidato Tarcísio continua com a palavra agora para fazer a próxima pergunta, que terá que ser sobre o tema saúde. O senhor pode perguntar a qualquer um dos outros candidatos a quem o senhor escolhe. Ao Pezão. Pezão, o seu governo privatizou a rede de saúde. E as pessoas hoje vivem um drama da falta de vagas, um drama da falta de cirurgias, das filas. E eu quero, e é uma marca da sua administração, foram as OSs. Eu quero que você explique para o eleitor o que são as organizações sociais e se é esse o modelo que você vai continuar implantando num possível segundo governo seu. Professor Tarcísio, a gente sabe que não resolvemos todos os problemas na saúde e temos que avançar muito ainda na questão da saúde. Eu vou avançar com atenção básica à saúde, fazendo o que eu fiz no meu município com 100% de atendimento com médico e dentista de família. Eu quero ajudar os municípios da Baixada e da região metropolitana do Rio, com as clínicas da família, apoiar com mais médicos, ajudar aos municípios a terem atenção básica à saúde. Vou ter as OSs, vou fazer o sistema que for necessário para atender o cidadão. As OSs hoje é que estão permitindo que o Paulo Niemeyer atenda no Hospital do Cérebro, que a gente tem um centro de imagem hoje, onde faz o dobro de imagens do que faz o CDPI do Leblon, que está permitindo que o Rio, que era uma vergonha em transplante, seja o segundo hoje do país, que está permitindo ao Hospital Carlos Chagas fazer mais de 800 cirurgias bariátricas, enquanto os hospitais federais faziam 20 por ano, que está permitindo até o Hospital da Criança em Vila Valqueire, o Hospital da Dona Lindu em Paraíba do Sul, que já fez mais de 10 mil cirurgias de quadril, mais do que um INTO aqui no Rio. O modelo cidadão quer ser atendido. E nós vamos priorizar o atendimento ao cidadão. Se precisar fazer concurso, eu faço.
vou valorizar os profissionais da saúde, incorporando as gratificações como nós fizemos agora. Pezão, você não respondeu a minha pergunta. Eu pedi para você explicar o que é OS. Você só diz o que acha que é OS e deixou vocês fazerem o que podia muito bem ser feito pelo próprio Estado. Você que está em casa, a OS é um mecanismo em que eles pegam dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu, e entregam para a iniciativa privada administrar hospitais e UPAs. E é esse dinheiro que muitas vezes financia casamentos lá na Itália, onde Eduardo Cunha e Paulo Melo são lá padrinhos. É esse o dinheiro que vai pelo ralo do que está acontecendo. Enquanto isso, por exemplo, na Baixada Fluminense, o Ministério da Saúde diz que é preciso ter 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Na Baixada, sabe quantos tem? 1 médico para cada 1.000 habitantes. Sabe quanto eles investem em saúde pública? 7%, quando a Constituição manda que sejam 12%. E eles fazem maquiagens contábeis para dizer que estão gastando o mínimo. Porque para eles e também para o garotinho, para pobre, basta o mínimo. E agora ficam posando falando apenas em nome de médico famoso. A população quer acabar com o drama da saúde pública. Por isso que eu falei, professor Tarcísio, eu fiz no meu município, deixei todo o concurso para a área de saúde pronto, aprovei, né, apliquei e investi muito na saúde. E vou fazer a atenção básica à saúde levando o médico de família, principalmente na região metropolitana do Rio. Eu sei que é uma ação do município, mas vou apoiar o município, como nesse final de semana estamos inaugurando mais 4 clínicas da família. Eu fiz e vou continuar a fazer. Professor Tarcísio, eu estou vendo os hospitais federais. O INCA hoje não consegue manter seus profissionais se não tiver hoje um regime diferenciado para contratação. O INTO, todos os hospitais federais hoje sofrem na sua gestão. É porque o senhor nunca foi gestor. O senhor vai ver a dificuldade que é hoje de se contratar um médico hoje com o salário que nós temos. Né? A gente sabe que tem que melhorar cada vez mais, mas precisa ter mecanismos diferentes para a contratação. Fim dessa rodada, nós voltamos então daqui a pouco com mais do debate entre candidatos a governador do Rio. No próximo bloco, os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Até já. Penso em você acordado. Eu vou dormir, eu fico imaginando que você tá ali do meu lado. Você não sabe minha cabeça, Isis. João Lucas decidiu partir pro ataque e vai tentar conquistar Maria Isis. Era isso que eu queria. Mas era que eu queria. Amanhã, 9h20 da noite, Império. Aqui no seu amigo do bairro só tem preços baixos. Olha essa oferta. Pau a 100, 10,87. Batata quilo 79 centavos. Cenoura quilo 1,49. Pera portuguesa quilo 3,99. Manga tome quilo 2,99. Ovos brancos 12 a 2,45. Cebola quilo 1,68. E a multi-oferta é alcatra 14,98. Multimarket, o seu amigo do bairro. Nesta sexta. Ele é alguém que inspira confiança. De quem você não fugiria, não teria medo de se deixar aproximar. A polícia tem seus suspeitos. É fácil ver a sua vida pulverizada, que eu tô vendo a minha. Mas o serial killer que eles estão procurando sabe se esconder muito bem. É insuportável você saber que uma pessoa que convive com você, que você conhece, seja capaz de cometer essas atrocidades. Era isso mesmo que todos os amigos e conhecidos daqueles monstros dali que eu estudo diziam. Sexta, depois do Globo Repórter. Dupla identidade. Eu tenho mais de 100 anos e uma história gloriosa. Eu tenho a cara da seleção brasileira, sou recordista em Copas. Campeão sul-americano, bicampeão brasileiro, 20 estaduais e protagonista da maior goleada no Brasil. Eu sou um dos 12 maiores clubes do século XX. Sou feito de fogo, não de ferro. Nem sempre tudo brilha como eu quero. Mas sei que posso contar com o meu maior patrimônio. A minha torcida apaixonada. Sou uma estrela solitária, mas não estou só. Existem inúmeras maneiras de lutarmos juntos. Acredite, você faz a diferença. Mate Leão agora faz parte da família de Chás Leão Foods. Experimente. Você é o que você vive. Você é o que você bebe.
Nesta sexta, siga a trilha do Globo Repórter para conhecer um lugar especial. Vamos em direção à região mais ao norte da Suécia, a Lapônia. Um patrimônio da humanidade. Suas montanhas e florestas são totalmente preservadas. Aqui, no verão, o dia nunca termina. É possível ver o sol brilhando à meia-noite. Terra de um povo com tradições milenares. A etnia Sami, um dos últimos grupos indígenas do mundo. E que também guarda surpresas da modernidade. Isso não parece um enorme ninho de passarinho? Na verdade, é um dos quartos de um hotel que eles construíram em cima das árvores. Sexta depois de Império, no Globo Repórter. Estamos de volta com o debate entre candidatos a governador do Rio de Janeiro. Nesse terceiro bloco, o tema é livre. Cada candidato faz a pergunta que quiser ao outro. Na ordem determinada por sorteio, quem abre essa rodada agora é o candidato Lindbergh Farias. Por favor, candidato, tema livre, 30 segundos, você escolhe para quem só vai perguntar. Candidato Pezão, os senhores prometeram em 2006, 2010, fazer a linha 3, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Não fizeram nem 2006, nem 2010. Prometeram reformar todas as estações de trens da Supervia. Também não fizeram. Mas eu queria aqui me deter na questão da fiscalização, que eu falei no outro bloco. Tem uma agência aqui. Como é que os senhores indicam para essa agência o tesoureiro do PMDB, o chefe de gabinete do deputado Paulo Melo? Como é que vocês tomam uma decisão como essa? Eu queria essa explicação. Senador Lindbergh Farias, todos os membros das agências, eles são apresentados pelo governo ao parlamento. Os seus deputados, até da sua base, votaram, né, do seu partido, aprovaram essas indicações que nós mandamos para a Assembleia Legislativa. Como todas as agências são assim, até dentro do Congresso Nacional, quando a presidenta Dilma também manda das agências, tem membros do próprio Partido dos Trabalhadores que vão ter o seu nome submetido dentro do Congresso Nacional. Agora eu quero deter na questão do transporte e da linha 3, e que o senhor citou durante toda a campanha, falando que a linha 4 era o metrô, o senhor, o ex-governador Garotinho, que o metrô para a Barra da Tijuca é para a classe rica. Ele vai atender a Pavuna, ao morador da Baixada que vai entrar com bilhete único, o único intermunicipal no país, e vai sair na Barra da Tijuca para trabalhar numa casa de família ou no comércio. Vai sair o morador da Rocinha poder chegar no centro da cidade com dignidade, num transporte de qualidade. E a linha 3 nós tentamos aproveitar, foi uma licitação feita pelo ex-governador Garotinho, que nós não conseguimos tê-la aprovada pelo TCU depois de tentar 5 vezes. Licitamos agora, estamos levando ao mercado junto, em parceria com a presidenta Dilma, para Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Sinceramente, candidato Pezão, você não pode achar isso normal, essa indicação da Getranspro. Vocês confundem tudo. Por exemplo, a esposa do ex-governador Sérgio Cabral não podia ser advogada da Supervia. É o Estado que tem que fiscalizar. A esposa do governador é advogada da Supervia. A esposa do Sérgio Cabral é advogada do metrô. Como é que o Estado fiscaliza? Não tem jeito. Vocês misturam tudo. É preciso um governo que tenha independência para cobrar das empresas de ônibus, dos trens, do metrô, os serviços. É papel do governo regular, fiscalizar. Agora eu queria também aqui dizer que eu quero transformar os trens da Supervia em metrô de superfície. Essa é uma obra que vai revolucionar o estado do Rio de Janeiro. Vai melhorar a vida de muita gente da Zona Norte, da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. E eu quero, depois de levar o metrô até a Baixada, puxar o metrô da Pavuna para a Baixada Fluminense. Porque o metrô parou na Pavuna, a 500 metros da Baixada, e não entra na Baixada. E nós vamos tirar a linha 3 com a presidenta Dilma do papel. O metrô de superfície com os trens, senador Lindbergh, nós estamos fazendo quando a gente renova toda a frota de trens, depois de encontrar com 10 trens com ar-condicionado, nós já vamos para 130 trens e chegar agora em dezembro com 150 trens com ar-condicionado. Estamos fazendo também, em parceria com o prefeito Nelson Burnier, em Nova Iguaçu, 3 viadutos
para dar segurança na via. Vamos inaugurar agora, na semana que vem, um viaduto já em Engenheiro Pedreira, em Japeri. Então nós estamos fazendo todo o dever de casa na área de transporte. A gente sabe que ainda tem muito para ser feito, mas nós realizamos muito. Compramos barcas, estamos tirando a linha 3 do metrô, apresentamos agora um processo licitatório para levar o metrô da Gávea Carioca, Jardim Oceânico ao Recreio, Meia à Estação Uruguai. Vamos investir fortemente no metrô no nosso próximo governo e em todas as áreas de transporte. Agora é a vez do candidato Marcelo Crivella fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para responder, candidato? Professor Tarcísio. Tarcísio, nós temos um descalabro na segurança pública. 2014 aumentou o roubo de carga, aumentou o homicídio em 30%, assalto a transeuntes, as UPPs, com a decadência do governo, que por ambição eleitoral estendeu as UPPs para onde não podia, arriscando inclusive a vida de policiais, acabou sendo escalado. Como melhorar a segurança pública? Obrigado, candidato Crivella, pela pergunta. Nós defendemos que é preciso mudar as prioridades estratégicas da política de segurança no estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos investir em prevenção e inteligência muito antes da questão do combate ostensivo. É preciso, por exemplo, garantir um combate efetivo ao tráfico de armas. O que mata a juventude negra na favela e o policial na periferia ou na favela são as armas. E a CPI das armas, presidida pelo Marcelo Freixo, do nosso partido, comprovou que 70% das armas que são apreendidas no Rio de Janeiro se tornaram ilegais dentro do Rio de Janeiro. Por isso é preciso fiscalizar os paióis das Forças Armadas, da própria polícia, as lojas de armas, as empresas privadas de segurança. É preciso combater a questão do tráfico de armas. É preciso também fazer com que a política de segurança não seja baseada na lógica empresarial e de que os índices técnicos de homicídios, de estupros, possam conduzir a questão da política de segurança pública. Segurança pública é garantia de direitos, da liberdade e da vida, e não imposição da ordem. Essa mudança de ótica é absolutamente fundamental para que nós caminhemos no sentido da desmilitarização do Estado, da desmilitarização da vida. Nós defendemos a desmilitarização da polícia militar com uma corregedoria externa, com uma auditoria, uma ouvidoria externa, com uma lógica e uma mudança no treinamento dos policiais. E os próprios policiais aprovam essas medidas. E é isso que nós defendemos. Sem sombra de dúvidas, são medidas coerentes e necessárias. Agora é muito importante que o governo dê exemplo. Não é possível um governo comandar a sua polícia militar se classe que o sustenta politicamente, ele próprio, se envolve contumazmente em escândalos cada vez maiores. Não é possível motivar a tropa a arriscar a vida quando sabe que o chefe, que a tropa é espelho do chefe, não trata com honradez, improbidade, os assuntos públicos. Essa é a questão de fundo da nossa crise. Classe política que está aí há 30 anos considera a política como patrimônio próprio. É poder gera riqueza, riqueza gera poder. Isso tem um efeito direto na violência do nosso Estado, na polícia que vira milícia. Eu acho, Crivella, que gostaria de falar um pouquinho mais agora sobre esse processo da desmilitarização, que é um processo nacional, que precisa ser discutido pelo Congresso Nacional, mas que o governo estadual pode tomar medidas desmilitarizantes, de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, ouvidoria, corregedoria externas e independentes. De médio prazo, a mudança no processo de formação. Nós precisamos formar a nossa polícia, e ela precisa ter mais direitos também, mas na lógica da mediação de conflitos e não na lógica da guerra, da eliminação do inimigo. O candidato Pezão aqui disse que libertou determinadas áreas. Que é isso? São áreas, a favela, a periferia, são partes constitutivas da cidade, são partes constitutivas do Estado. Por isso é que a gente defende de que lá você tem que fazer a garantia de direitos dessas pessoas. Não podemos compactuar com o controle de territórios de ninguém, nem do tráfico, nem da milícia. Mas o fundamental é que a gente aposte numa segurança pública que seja democrática e garanta a vida e a liberdade. Agora o candidato Luiz Fernando Pezão, quem faz a pergunta. Para quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Eu escolho o senador Marcelo Crivella. Senador, nós fizemos um programa de apoio aos municípios, o Somando Forças.
onde nós repassamos 95% dos recursos para o município. O município entra com contrapartida de 5% e a gente avançou muito no apoio aos municípios. Qual é a sua proposta de apoio aos municípios do interior do estado? Governador Pezão, eu acho que o governo do estado tem o dever de apoiar os municípios, sobretudo aqueles que têm um IDH menor. Agora, governador Pezão, o senhor falou da parceria com o governo federal. Me custou muito isso. Cabral foi senador de oposição. Quando disputou com Denise Frossá, pediu meu apoio, eu condicionei a apoiar o presidente Lula. A partir daí, do apoio que dei a ele, saiu essa parceria. Que vocês agora, depois de terem recebido usina nuclear, refinaria de petróleo, arco metropolitano, submarino nuclear, responderam com a chapa Aezão. Você e o Aécio. E mais, patrocinaram o líder Eduardo Cunha para ser líder do PMDB, Brasília. O senhor Deus sabe a que preço, Pezão. Atrapalhando todo o governo e iniciativas da presidenta Dilma. Pezão, quando eu falo em parceria de honradez, de palavra, de cumprir o que se diz. Não é apenas de aparência, Pezão. É realmente fazer pelo interesse público. É colocar o interesse público em primeiro lugar. Não apenas maquiagem, sobretudo com interesses e ambições eleitorais. Senador Marcelo Crivella, meu relacionamento com a presidenta Dilma, eu acho que eu não preciso ficar aqui explicando, e o meu apoio à sua candidatura. Eu a apoio desde quando o meu partido estabeleceu em convenção nacional o apoio ao vice-presidente Michel Temer e à presidenta Dilma. Mas eu quero discutir, eu somando forças, que nós fizemos o maior programa da história de apoio a todos os municípios do estado. Foram mais de 1 bilhão e 650 milhões de reais que estão permitindo aos municípios investirem em escolas, investirem em complexos esportivos, em infraestrutura dentro das suas cidades. O prefeito é que conhece aonde o calo aperta. E foi o maior programa de transferência hoje dentro de um país, de um estado, a todos os municípios. Nós não discriminamos nenhum dos 92 municípios, o apoiamos em todas as iniciativas. E quero continuar fortemente com essa parceria com todos os municípios do estado. O orçamento do nosso estado é em torno de 75 bilhões. Ao final de 8 anos, em média, passamos de quase meio trilhão. 1 bilhão? Você acha isso muito recurso, Pezão? 1 bilhão e 600 milhões? Se não fossem os royalties, o interior do estado do Rio de Janeiro estaria pior do que está hoje. Baixada Fluminense, segundo o último RAIS, teve apenas 2.500 empregos gerados. 2.500 empregos durante o ano inteiro. Baixada não tem água, Baixada tem violência. A Baixada tem os piores índices de mortalidade, de maternidade, mulheres morrendo dando parto, fazendo parto. Eu não sei o que se gloriar, quer dizer, o que o governo pode apresentar de benefícios para o interior ou para a região metropolitana. O governo do Pezão foi péssimo para o interior. Vamos a mais uma pergunta, agora do candidato Tarcísio. Quem o senhor escolhe? Pezão. Por favor. Pezão, no ano de 2007 foram registrados mais de 4.600 casos de desaparecimento. No ano de 2010 o número subiu para 5.400. Em 2013, assistimos ao recorde de mais de 6.000 desaparecimentos. No ano passado, o mundo inteiro fez uma pergunta. As ruas fizeram uma pergunta e eu, que lá estava, fiz muitas vezes. Eu quero te dar a chance de responder. Pezão, cadê o Amarildo? Professor Tarcísio, se tem um governo que investiu na elucidação de crimes e desaparecimento, é o nosso. Se teve um governo que investiu em segurança pública, foi o nosso. Nós saímos de um investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais em segurança pública para 9 bilhões e 400 milhões nesse ano. E vamos continuar a investir. Só na elucidação de crimes
Saímos de 4,5% para 27,5%, professor Tarcísio. A gente sabe que tem um longo caminho a percorrer. E as câmeras que detectaram, né, o desaparecimento do Amarildo foram nós que colocamos dentro da comunidade. E vamos continuar a investir fortemente nesses monitoramentos, em parcerias com as cidades, em parceria com as comunidades. Nós sabemos que ainda temos muito para avançar na segurança pública. Esse estado se sumiam diversos Amarildos por dia e ninguém ficava nem sabendo, não se entrava. Você saía de São Conrado, atravessava uma avenida, entrava numa cidade de 101 mil habitantes como a Rocinha, onde o chefe do tráfico determinava quem subia e quem descia. Hoje tem polícia lá dentro e tem delegacia, como ontem, durante um processo eleitoral, fizemos uma investigação e entramos lá dentro para prender os traficantes. E vamos continuar a investir na segurança, professor. Pezão, primeiro eu acho um desrespeito que você tenha começado essa resposta sorrindo. O nome, e eu estou fazendo essa pergunta não em nome dos muitos Amarildos que hoje somem da polícia militar do seu governo, que vê o favelado como inimigo, em nome de Cláudia, em nome de DG, em nome do menino Marcos Vinícius, porque vocês não mudaram nada o processo de formação dessa polícia militar que desde a ditadura militar vem sendo formado desta forma. Porque nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo e vocês têm responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade neste caso. Porque são situações como a do soldado Paulo Aparecido, morto sob tortura para servir numa UBP, que geram a situação do Amarildo, desaparecido, torturado numa favela. Ontem eu estive assistindo o filme Estopim. É em nome das famílias, em nome de todos os Amarildos, que eu repito a pergunta. E vocês têm que responder, e vocês têm que responder com política. Cadê o Amarildo? Nós vamos continuar a investir fortemente na melhoria da formação do nosso policial, professor Tarcísio. A gente sabe que temos que avançar muito. Por isso que eu estou criando as academias das UPPs, para melhorar essa formação desse policial. Agora, negar os avanços que nós tivemos na segurança pública, né, eu lamento a sua visão. Claro que a gente não tem aqui a utopia de que resolvemos todos os problemas, mas libertamos hoje mais de 450 mil pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas no entorno dessas comunidades, onde o jovem hoje pode ir para uma escola e melhorar o desempenho, como melhoram hoje, onde tem o PP em mais de 43% no IDEB, né, de continuar a investir e valorizar os policiais como nunca eles foram valorizados, né, não dando gratificações para enganar, dando no salário que ele leva no final da sua aposentadoria. Agora, fechando essa rodada, é a vez do candidato Antony Garotinho fazer a sua pergunta. Candidato, o senhor só não pode perguntar ao candidato Luiz Fernando Pezão, que já foi escolhido 2 vezes para responder perguntas nesse bloco. A quem o senhor escolhe perguntar? Eu vou perguntar ao senador Lindenberg Farias. E gostaria, senador, inicialmente, dizer que eu concordo com a política de incentivos fiscais. Eu mesmo utilizei dessa política para reabrir os estaleiros do Rio de Janeiro que estavam fechados, gerando milhares de empregos. Agora o governo Pezão concedeu incentivos fiscais para termas aeroporto, casa de massagem. Concedeu para o salão de beleza que cuida da mulher do Sérgio Cabral. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer com isso. Eu não tinha conhecimento, mas com certeza a imprensa vai atrás dessa afirmação, candidato Garotinho. Agora, eu acho que a política de isenção fiscal como um todo desse governo é uma política equivocada. Atende a uma lógica da política clientelista. Você sabe que o Rio de Janeiro é o único estado que não tem uma política de desenvolvimento econômico na região metropolitana. Se você vai a São Paulo, a região metropolitana é altamente industrializada. Se você vai em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, altamente industrializada. Aqui não. Aqui é um vazio de empregos na Baixada, em São Gonçalo, na Zona Oeste. Como é que se decide hoje? É o presidente da Assembleia, Paulo Melo, que está lá. Ele é presidente da Assembleia, ele leva a política de isenção de ICMS para a sua cidade. Eu acho que nós temos que ter uma política para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque hoje a vida está um inferno nessa região metropolitana, porque o trabalhador gasta 3
a 4 horas do seu dia se deslocando da sua cidade para vir trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que a cidade do Rio concentra 57% dos empregos. Então eu acho que a gente tem que ter uma política de geração de empregos no interior. É preciso olhar para a região serrana. A região serrana está muito abandonada depois do desastre. A gente tem que ter um plano de recuperação da região. Tem que olhar para o Noroeste, mas a gente tem que desenvolver essa região metropolitana para criar empregos perto de onde as pessoas vivem. Eu quero dizer que todos esses incentivos fiscais imorais que foram dados serão revogados por mim. Eu vou continuar fazendo uma política de incentivos fiscais como eu fiz. Eu falei dos estaleiros, mas nós só levamos o polo gás químico para Duque de Caxias porque nós concedemos incentivos fiscais. Hoje, a maior siderúrgica da América Latina só está instalada em Santa Cruz, a CSA, porque nós concedemos incentivos fiscais. Hoje, você só tem uma quantidade enorme de indústrias plásticas instaladas na Baixada Fluminense usando o polietileno e o polipropileno porque nós concedemos incentivos fiscais. Então, incentivos fiscais devem ser concedidos de forma criteriosa, técnica, e eu agora quero conceder incentivos fiscais para fazer do Rio um parque de alta tecnologia, indústria de alta tecnologia. É assim que eu penso, não é essa mamata. Eu volto a falar que eu quero fazer uma política de isenção fiscal, no caso ICMS a 2%, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, na Zona Norte e em São Gonçalo. Nós temos que fazer essa região metropolitana nossa se desenvolver, atrair indústrias. E temos que ter um plano para cada região do interior do estado. Eu estava falando do noroeste do estado, é a região mais pobre do estado, nós temos que ter uma política ali, nós temos que ter qualificação profissional para aqueles jovens. Uma parte grande daqueles jovens do norte, do noroeste e da região dos lagos estão trabalhando em Macaé, na indústria do petróleo e gás. Quando eu olho para o sul fluminense, a gente vê que a região está se desenvolvendo, tem indústria automobilística. Agora, algumas cidades não podem ficar para trás. No caso de Barra Mansa, a gente tem que lutar para outros fornecedores dessa cadeia se instalar nessa região. Na Costa Verde, nós tivemos a recuperação dos estaleiros. E eu concluo dizendo aqui que a região serrana merece uma atenção especial. Depois do desastre, houve uma série de problemas. Desculpa, Ana Paula. A gente volta já depois do intervalo com o último bloco do debate. Candidatos ao governo do Rio voltam a discutir temas determinados por sorteio. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora com o último bloco de perguntas entre os candidatos ao governo do Rio. Esse é mais um bloco de tema determinado. O tema em debate, então, eu vou sortear agora. Será o tema corrupção. E seguindo o sorteio realizado na presença dos assessores, quem abre esse bloco é Tarcísio Mota. Candidato, tema corrupção, a quem o senhor escolhe perguntar? Pezão. Por favor. Pezão, no debate da Record, eu te fiz uma pergunta. Eu já vou dizendo que eu vou te dar outra oportunidade de você responder. Nós sabemos que grande parte da fonte da corrupção tem a ver com o financiamento das campanhas eleitorais, com a relação muito ruim que nós precisamos discutir na reforma política entre o financiamento privado das campanhas e as políticas públicas que beneficiam as empresas que financiam a campanha. Quais são os seus principais financiadores de campanha? Por favor, Pezão, esclareça o eleitor. Professor Tarcísio, toda a minha campanha obedece à legislação que é aprovada no Congresso Nacional. Toda a minha campanha está transparente. Toda a minha campanha está com os seus fornecedores, os pagamentos da minha campanha estão disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral. Eu faço campanha há 32 anos, desde quando comecei vereador em Piraí, 2 vezes, prefeito 2 vezes, como vice-governador e agora como candidato a governador, nunca tive problema de prestações de conta. Eu sigo estritamente o que a lei determina e tenho todos os meus dados disponíveis com a transparência total, assim como os dados transparentes da nossa administração.
eles estão à sua disposição para o senhor consultar a hora que o senhor quiser. Mais uma vez, você não explica para o eleitor quais são os seus principais doadores. Além de esconder o Cabral, estão escondendo também os doadores. Eu acho que é importante que o eleitor saiba que é a OAS, que é a Camargo Correia, que é a Queiroz Galvão, que são grandes empreiteiras que ganham contratos, que ganham aditivos, que ganham prorrogações, às vezes na mesma semana. O Jornal Extra divulgou isso muito recentemente. Quero dizer uma outra coisa, recebe financiamento da Amil, da Bradesco Saúde, portanto de empresas privadas de saúde. E como é que vai dizer que vai investir em saúde pública? Para nós aqui é um elemento fundamental, não estamos discutindo o que é legal ou ilegal, estamos discutindo o que é moral ou imoral. Aqui é uma discussão política que não dá. Quem paga a orquestra escolhe a música. Sou eu que tenho rabo de cavalo, mas é ele que tem o rabo preso com essas empreiteiras que mandam no governo. Eles são, no final, empregados dessas empreiteiras que financiam a campanha milionária que você está vendo na rua. Não se deixe enganar. Professor Tarcísio, mais uma vez, volto a repetir, sigo estritamente o que manda a lei no Congresso Nacional, aprovada aqui pelos nossos senadores, nosso deputado federal, que tiveram a oportunidade de mudar essa lei em discussão dentro do Congresso Nacional. Eu sempre obedeci à lei. Agora, professor Tarcísio, eu acho que a gente tem que fazer uma grande discussão. No seu partido mesmo, a gente viu o envolvimento dos sindicatos dentro das campanhas políticas. Isso também é ilegal. Isso é muito sério. E a gente viu a sua candidata tendo problemas no Conselho de Ética dentro da Assembleia Legislativa. O financiamento das campanhas políticas pelos sindicatos, o envolvimento dos sindicatos com as campanhas políticas. Ok, candidato. Agora, então, é a vez do candidato Marcelo Crivella fazer a sua pergunta. Candidato, eu vou sortear aqui o tema. A pergunta deverá ser sobre Baixada Fluminense. O senhor escolhe perguntar para quem? Senador Lindbergh. Senador Lindbergh, o senhor foi prefeito de Nova Iguaçu e pode, melhor do que qualquer um de nós, falar do abandono, do descaso que a Baixada Fluminense vem recebendo do atual governo. Não tem segurança, não tem saúde, não tem habitação, pior que tudo, não tem sequer água. Planos para a Baixada Fluminense. Muita sorte, hein, senador Crivella, ser sorteado nesse tema, porque eu acho que a sensação da Baixada é de muito abandono. O primeiro ponto é segurança pública. O atual governo do estado tentou negar por muito tempo uma coisa que era evidente. Estava havendo uma migração da violência muito forte para a Baixada Fluminense. Aliás, não é só para a Baixada, para São Gonçalo, para Niterói, para a Zona Oeste, para o interior do estado. Mas na Baixada Fluminense, por exemplo, São João de Meriti, nesse ano o índice de homicídios aumentou 98%. O atual governo dizia que isso não existia. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, conheci os bairros, cada bairro ali. E eu sabia que tinha região ali que não tinha tráfico de drogas e o tráfico estava entrando. São João de Meriti, a mesma coisa, Caxias. Então, primeiro, eu tenho dito que vou manter as UPPs. Agora, é preciso ter policiamento na rua, policiamento ostensivo. Você sabe que Caxias houve uma redução do efetivo policial de 15%. Belfor Roxo houve uma redução do efetivo policial de 23%. E tem algumas coisas que não se justificam, pessoal. Veja bem, algumas regiões da cidade do Rio de Janeiro, você tem um policial para 180 habitantes. Sabe quanto é lá em Belfor Roxo? 1 para 1.800. Então abordei nesse primeiro momento a questão da violência, mas eu quero na minha réplica falar da falta d'água. O senhor sabe que a Baixada Fluminense, segundo o RAIS, do Ministério do Trabalho, recebeu apenas 2.500 empregos no último ano. 2.500 empregos para a Baixada Fluminense. É região dormitório. Os paulistas, há muito tempo, transformaram a sua região dormitório do ABC em uma unidade produtiva, uma região produtiva com a indústria automobilística. Os mineiros, Contagem e Betim, fizeram ali as suas indústrias de transformação. A Baixada Fluminense receber 2.500 empregos o ano inteiro é falta de investimento, é falta de infraestrutura.
Senador Lindbergh, falta energia elétrica, falta água, falta esgoto, falta telecomunicações, falta planejamento. Nós fizemos a rodovia do contorno 5 anos de atraso, mas não fizemos zoneamento. Portanto, é importante gerar emprego na Baixada. Eu quero abordar agora a questão de falta d'água da Baixada, porque ninguém, quando eu converso com as pessoas na cidade do Rio, as pessoas ficam impressionadas com os números. Mas na Baixada, 30% das pessoas da Baixada tem problema de falta d'água. Vai lá em Caxias, conversa com a pessoa de Saracuruna. Cai água em Saracuruna e Caxias 1, 2 vezes por semana. E as pessoas da Baixada se perguntam o seguinte: por que Guandu está aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, e falta água em tudo que é lugar? Eu fui estudar o assunto. Com investimentos de 500 milhões, olha, eles reformaram o Maracanã, gastaram 1,5 bilhão. Com 500 milhões, dava para ter acabado com o problema da falta d'água na Baixada. E transporte, candidato Pezão? Eu não sou contra o metrô para Barra. Eu só fico impressionado porque vocês nunca pensaram no metrô para Baixada. Porque para ali na Pavuna, a 500 metros da Baixada Fluminense. Eu quero ser o governador e quero dizer para você da Baixada: nós vamos puxar o metrô da Pavuna para entrar em São João do Meriti, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Agora é a vez do candidato Luiz Fernando Pezão fazer a sua pergunta. Candidato, a pergunta terá que ser sobre o tema, que eu vou sortear agora: saneamento. O senhor escolhe fazer a pergunta para qual candidato? Eu pergunto ao senador Marcelo Crivella. Senador, nós fizemos a maior operação da história da SEDAI, agora junto com a presidenta Dilma e o presidente Hereda da Caixa Econômica Federal, depois de ter saneado essa empresa. Quais são os seus planos para o abastecimento de água da Baixada Fluminense? Pezão, o senhor pode ter certeza que tudo que deu certo e tudo que está indo bem no seu governo, do Cabral, nós vamos manter. Não tem nenhuma vaidade pessoal, e esse empréstimo da SEDAI, que é uma companhia mal administrada, senhor Pezão, já não é do seu governo não, vem de anteriores. Apenas 50% da água que ela produz é faturada. 50% tem de perdas técnicas e perdas comerciais. É uma das piores administrações do Brasil, campeã no Brasil de vazamento. Como engenheiro, eu quero dizer ao senhor que vou usar esses recursos sim, esses 3 bilhões. É verdade que a SEDAI melhorou financeiramente, conseguiu esse empréstimo com aval do governo federal. Nós vamos usar esse empréstimo para fazer essa obra de redenção, que é o Bangu 2, e também a redistribuição da Baixada Fluminense, todos os elevatórios e os reservatórios necessários. Não é fácil, mas sei fazer, sou engenheiro, trabalhei já nisso, e vamos fazer. O importante também na Baixada Fluminense é denunciar que nesse instante há muitos milicianos tomando conta dos registros, abrindo e fechando água segundo interesses de políticos e cobrando também a água das pessoas. Senador Marcelo Crivella, quando nós assumimos a SEDAI, a empresa estava 5 anos e 2 meses sem um balanço. Dava 30 milhões de prejuízo por mês. E eu quero aqui me congratular com o Wagner Victor e toda a sua diretoria, que salvou essa empresa. Hoje ela dá 30 milhões de lucro por mês. O que permitiu ir ao mercado e fazer a maior operação da história da SEDAI, onde nós vamos fazer o complexo do Guandu 2, fazer 16 reservatórios novos, 800 quilômetros de tubo e levar a água a toda a Baixada Fluminense em 2 anos. A empresa hoje é uma empresa sadia, tem grau de investimento. A diretoria lá trabalhou muito e os trabalhadores da SEDAI, os concursos que nós fizemos, melhorou muito essa empresa. E que são com esses propósitos que a gente quer continuar a investir, a levar o tratamento de esgoto, fazer parcerias para levar todo o tratamento de esgoto à Baixada Fluminense e a São Gonçalo. Água é saúde. Saúde é fundamental, é o principal. A SEDAI precisa ser prioridade e será prioridade no meu governo, sobretudo na região da Baixada Fluminense. Agora é muito importante a gente aqui, senhor governador Pezão, esclarecer que a Baixada Fluminense foi abandonada no seu governo. Essa é uma promessa que está no final dos 8 anos e que já devia estar no princípio do seu governo. Na verdade, tem ruas na Baixada que nem CEP tem.
não tem zoneamento. A nossa rodovia do contorno que fizemos agora também não tem zoneamento. Isso pode gerar ocupações em áreas de preservação ambiental. Isso dificulta a gente fazer os nossos distritos industriais. Em outros estados, ninguém faz estrada sem antes ter zoneamento. E é isso que falta ao nosso estado: planejamento. Vou sortear agora o próximo tema em debate. A pergunta será feita pelo candidato Lindbergh Farias. Candidato, o tema será empregos. O senhor escolhe fazer a pergunta para qual dos outros candidatos? O senador Marcelo Crivella. Por favor. Senador Marcelo Crivella, houve uma redução grande do desemprego no país a partir do governo do presidente Lula. Nós caímos de mais de 12% e do governo da presidenta Dilma para menos de 5%. Só que vivemos uma situação aqui no Rio de Janeiro que os empregos têm que estar perto das moradias. E esse é um problema, porque a qualidade de vida, o tempo gasto, o deslocamento, passa 3 a 4 horas por dia para um trabalhador. Qual a sua proposta sobre o tema? Eu acho que o senhor tem toda a razão. Diariamente nós trazemos milhares e milhares de trabalhadores da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, no movimento pendular. Vem de manhã, volta à tarde, porque 40%, quase isso, dos empregos formais do nosso estado estão na região central, na região do centro do Rio de Janeiro. Quase 40%, são 4 milhões e meio de empregos que nós temos no Rio de Janeiro, quase 2 milhões de empregos, 2 milhões de empregos estão na área central. É preciso levar emprego para a Baixada, é preciso levar emprego para São Gonçalo e para a Zona Oeste, mas não tem planejamento. Nosso estado tinha, na minha época de engenheiro, 1.200 engenheiros no estado inteiro. Hoje, são 400. Como eu disse a vocês, o CEPERJ, que é o órgão que era para ser o nosso IPEA, o nosso IBGE, tem um estatístico, mais 3 terceirizados. A Secretaria de Turismo tem 4 técnicos, não se faz planejamento do Estado. Nós temos que planejar o nosso futuro, nós temos que descortinar as nossas riquezas, o nosso potencial, os caminhos do progresso. Não fazemos isso. Temos sim consultorias, só Deus sabe, ligadas aqui a interesses das empresas. O governo do Cabral, que é um tucano piorado, não fez planejamento, não fez. Parece que é um governo anti-Estado. E é preciso voltar a ter planejamento para a gente fazer isso que o senador Lindbergh propõe. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, levando emprego para onde as pessoas moram e residência para onde as pessoas trabalham. Olha, senador Crivella, o índice de desemprego caiu, mas ainda é alto na juventude. Por isso que eu volto a insistir em espalhar escolas técnicas profissionalizantes, fazer agência do primeiro emprego. Agora, quando eu falo de emprego perto de casa, são duas coisas. Tanto a política de moradia, quanto uma política de isenção fiscal para que empresas se instalem na Baixada, em São Gonçalo, na Zona Oeste. Eu falo de moradia porque tem o projeto Minha Casa Minha Vida. Eu quero fazer ainda uma parceria maior com a presidenta Dilma. Agora, não dá para fazer programas habitacionais em lugares muito distantes. Isso está acontecendo muito. Sem infraestrutura, sem escola, sem saneamento, com falta d'água, sem posto de saúde. É preciso ocupar as áreas centrais. No caso aqui, perderam uma grande oportunidade no Porto Maravilha. Não tem moradia popular. Em todo lugar do mundo que funciona, são bairros mistos. Pessoas pobres, de classe média, pessoas ricas, com comércio, posto de saúde e educação. Sem sombra de dúvida. O Porto Maravilha é uma grande oportunidade. Lá eu quero fazer um centro administrativo e unidades habitacionais para os funcionários morarem perto de onde vão trabalhar. Acho que será uma grande ideia. Acho também, senador Lindbergh, que nós devíamos garantir que 10% dos recursos gastos pelo Estado em qualquer obra fossem destinados aos jovens que são formados pelo Pronatec, pelo Senai, por todas as escolas técnicas que nós temos e que acabam a sua formação, mas não têm experiência em carteira de trabalho e acabam não conseguindo emprego. É muito importante que a gente faça isso, aprove essa lei. 10% dos recursos gastos pelo Estado em qualquer obra tem que ser gasto com jovens no primeiro emprego. É uma maneira também de se redimir desse 500 mil de meninos e meninas que estão desalentados e não trabalham nem estudam. Fechando essa última rodada de perguntas entre os candidatos, é a vez do candidato Antônio Garotinho fazer a sua pergunta. E o tema da pergunta, candidato, terá que ser sobre segurança. O senhor escolhe perguntar para qual candidato?
Eu vou perguntar ao senhor Pezão. Pezão, você sabe bem, e quem nos assiste em casa, que o PP é um programa de segurança pública baseada na chamada polícia de proximidade. Isso só funciona se tiver junto projetos sociais. Vocês acabaram com todos os projetos sociais que nós tínhamos nas comunidades. Exemplo dele, Jovens pela Paz, que resgataram pessoas jovens do tráfico para o dia a dia. Eu queria saber por quê. Candidato Antônio Garotinho, os projetos não funcionavam dentro dessas comunidades porque não tinha segurança pública. Você pega a Rocinha, 101 mil habitantes, não tinha um complexo esportivo. Entra lá hoje, vê as 6 mil crianças hoje praticando esportes com os grandes treinadores, com o Bernardinho, com o Flávio Canto, né, com a Adriana, com a Shelda, com grandes profissionais. Você vai numa UPA, você vai numa biblioteca. A gente, Garotinho, priorizou muito começar com o jovem ali desde cedo. Não fizemos programas para enganar. Fizemos parceria, como nós fizemos, com o Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem, junto com o Bolsa Família. Não tem um programa e investimos mais, estamos investindo mais do que foram investidos no governo da Rosinha Garotinho em programas sociais. Construímos o mesmo número de restaurantes que você construiu. Só que a gente não quer explorar a miséria dessas pessoas que ficaram 20, 30 anos abandonadas dentro dessa comunidade, sem poder os seus filhos brincarem nas ruas. Nós avançamos muito e vamos avançar cada vez mais na política de pacificação, deputado Antônio Garotinho. Eu queria só dizer que o programa Jovens pela Paz foi um programa tão exitoso que teve reconhecimento internacional. Hoje, uma pessoa como Naldo, ele era um garoto da comunidade ali da Maré e foi pelos Jovens pela Paz que ele se tornou o Naldo Bene. O Mumuzinho, cantor, pagodeiro, querido, era dos Jovens pela Paz. Programa extinto por esse governo que tem uma visão policialesca. Polícia de proximidade não se faz só com polícia. Se faz com ação social, se faz com educação, se faz, acima de tudo, com seriedade. Eles dizem que iniciaram um programa de pacificação. É mentira. A primeira comunidade pacificada é a de Santa Teresa, onde eu construí a sede do BOP. Vá lá, converse com as pessoas. E ali, além de polícia, existe programa social. E nós precisamos agora de policiamento na rua. Entra hoje dentro de Manguinhos e vê a biblioteca que tem ali, com teatro, com cinema, dentro da Rocinha, dentro do Pavãozinho, Cantagalo, com as obras de urbanização que estamos realizando. Escolas de ensino médio diurno. Não se construiu uma escola de ensino médio diurno nesse estado há 20 anos. Vai na escola Luiz Carlos da Vila, em Manguinhos, na Alga Benário, aos pés do Morro do Alemão. É isso que nós vamos fazer, levar ensino médio diurno para não perdermos mais uma geração como nós perdemos pelo esquecimento dos CIEPs, né? Pelo não ensino no ensino fundamental, né? Principalmente com a Prefeitura do Rio. Nós vamos aplicar, só no ano que vem serão umas 100 escolas de ensino médio com horário integral, com o jovem saindo com uma profissão para aproveitar desse momento do nosso estado de pleno emprego, com a menor taxa de desemprego hoje no país e a maior renda per capita em região metropolitana no país. Encerramos assim as rodadas então de perguntas e respostas entre os candidatos. A partir de agora, cada candidato terá 1 minuto e meio para deixar sua mensagem final aos eleitores. A ordem também foi definida anteriormente em sorteio com a presença de representantes dos candidatos. O primeiro é Antônio Garotinho. Por favor, candidato, suas considerações finais. Nós estamos chegando na reta final da campanha e você viu todo o esforço que nós fizemos para superar a campanha bilionária que está sendo colocada pelo candidato do Sérgio Cabral. Por isso eu quero agradecer a você, a sua família, que tem me recebido com tanto carinho nas ruas.
Você tem esperança de ter um governo que enfrente os empresários de ônibus e reduza o preço das passagens. Pode confiar. Eu fiz uma vez, vou fazer de novo. Você quer um governo que reduza o IPVA em 50%, porque foi dado só para os empresários de ônibus. Pode confiar, nós faremos. Você quer um governo que se preocupe com as pessoas, que cuide dos hospitais, que cuide das escolas. Um governo que coloque o povo em primeiro lugar. Domingo, a decisão é sua. Você vai escolher entre um governo que tem os seus olhos e o seu coração voltado para uma pequena parte da população, ou um governo que pensa em todos. Eu construí metrô em Copacabana, fiz o emissário de Icaraí, eu fiz a galeria de cintura em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, mas eu não esqueci das pessoas que mais precisam. Domingo é o dia de você pensar nisso. Se você quer um governo para poucos, ou se você quer um governo para todos. Agora as considerações finais do candidato Tarcísio Mota. Gostaria muito de agradecer a você que está em casa, nos assistindo até essa hora. Gostaria muito de agradecer a todos que trabalharam neste debate para que ele pudesse acontecer. Há um ano atrás, eu estava na Cinelândia, vivendo uma das cenas mais terríveis da educação no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do governo do PMDB, com vice do PT, cercou a Câmara para aprovar um plano de carreira e jogou bomba sobre professores e profissionais de educação e funcionários. Naquele momento, nem mesmo o diálogo estava aberto. É por isso que eu sou candidato para representar as lutas que travamos nos dias, nas lutas que muitos e muitos estão fazendo neste momento, dos movimentos sociais que construíram a pauta do nosso programa, para que nunca mais tenhamos Amarildo, Cláudias e DGs, para que nunca mais tenhamos bombas sobre professores e funcionários das escolas, para que possamos derrotar o Cabral, que está aqui dividido em 4, para que possamos realmente construir a mudança que o Rio de Janeiro precisa. Se até o candidato que é governador fala em mudança no seu lema, significa que o que precisa para o Rio de Janeiro é mudança. Por isso, eu agradeço a militância do pessoal que tem construído a campanha mais bonita que a gente podia esperar. Eu peço que você vote no PSOL, nos candidatos a deputado estadual, federal, no senador, na candidata à presidência. E que se você quer mudança de verdade, você tem alternativa. Você tem PSOL 50 Tarcísio. 1 minuto e meio para as considerações finais do candidato Marcelo Crivella. Bom, eu quero agradecer esse debate, eu quero agradecer a você, eleitor, que nas ruas tem sido tão caloroso com as nossas propostas e que agora vai escolher um de nós nesse domingo. A decisão é sua e o seu voto precisa ser consciente. Sabe, é bem verdade que nós avançamos. Com a parceria com o governo Lula, e 90% disso do que falou o Pezão é tudo dinheiro do governo federal, fizemos muitas coisas aqui no nosso estado. No Senado Federal, fui escolhido pela revista Veja o 5º senador mais atuante, pela ONG Transparência Brasil, o 3º. 400 projetos, sempre trabalhando pelo nosso povo. Não tenho do que me envergonhar. Não envergonhei o povo fluminense. Nem um só processo. Civil, criminal, eleitoral, justiça estadual ou federal, ficha limpa. E eu gostaria de ser o seu candidato. O candidato da sua indignação, da sua revolta, de ver uma classe política que se enriquece de maneira tão perdulária, enquanto a saúde, o transporte, a educação, a segurança pública estão um caos. Quero ser o candidato daqueles que têm sede e fome de justiça. E juntos, com a força do nosso trabalho, com a nossa fé em Deus, com honradez e dignidade, rasgarmos nesses horizontes a perspectiva iluminada do nosso destino. Vote 10, vote Crivella, vamos governar juntos. Vamos agora às considerações finais do candidato Luiz Fernando Pezão. Quero agradecer a você, Ana Paula, agradecer aos candidatos, agradecer a todos os telespectadores, a você que está aí nos assistindo. Eu também não estou satisfeito, a mudança só começou. Eu só vou estar satisfeito quando eu ver o Rio de Janeiro, o nosso estado, em primeiro lugar no IDEB. Eu só vou estar satisfeito quando ver que toda a região metropolitana do Rio, a Baixada, a Zona Oeste, São Gonçalo, o interior do estado, tiver segurança pública em todas as áreas.
Eu só vou estar satisfeito quando ver na Baixada Fluminense, onde nós estamos fazendo 2.600 ruas, pavimentando, drenando, e levar o bairro Novo a toda a Baixada Fluminense, a São Gonçalo, nos 22 municípios da região metropolitana. Eu só vou estar satisfeito quando eu ver a água daqui a 2 anos, que nós trabalhamos muito para aprovar essa operação, levar a água toda a Baixada, e é o que falta ainda em São Gonçalo. Eu vou estar muito satisfeito quando a gente poder ver, né, os nossos jovens libertos com uma formação profissional, podendo ocupar os postos de trabalho dessas empresas que a gente cada vez traz mais para esse estado. Eu quero dar uma educação digna, uma saúde digna, uma atenção básica à saúde a toda a população do nosso estado. Meu muito obrigado. No dia 5, vote 15. Fechando as considerações finais, é a vez do candidato Lindbergh Farias. Eu queria também agradecer a você que está em casa até agora, as pessoas que organizaram esse debate, aos candidatos. Dizer a você que eu vim aqui discutir propostas. Falei sobre educação, emprego, moradia, transporte, segurança. É claro que eu queria ter falado mais sobre alguns temas. Segurança é um, porque hoje a gente não tem mais certeza que quando o filho da gente sai, ele volta para casa. Em 8 anos, 87 mil pessoas foram assassinadas ou desapareceram no estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, na guerra do Afeganistão foram 100 mil. E as maiores vítimas são jovens negros que são perseguidos pela milícia, pelo tráfico e por uma polícia militarizada e despreparada. Eu queria ter falado mais de saúde. Quero firmar aqui um compromisso com você. Eu não vou prometer construir um hospital. O meu compromisso é colocar para funcionar o que já existe e não está funcionando direito. Contratar médicos, valorizar os profissionais com um plano de cargos e salários. Olha, eu sou um paraibano que fui deputado por 2 vezes, prefeito de Nova Iguaçu, reeleito com 65% dos votos. Sou com muito orgulho senador desse estado do Rio de Janeiro. E eu queria me dirigir a você para pedir o seu voto. Você vê como num debate desse, a situação é diferente da propaganda da televisão. Aqui você pode ver o desempenho de cada um, as propostas de cada um. Nós não podemos ter um segundo turno entre Garotinho e Pezão. Eu peço seu voto, porque nós estamos crescendo, podemos passar o Garotinho e ir para o segundo turno. E no segundo turno tem um outro debate entre essa proposta desse governo e as nossas propostas de mudanças para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. E assim nós encerramos então o debate com candidatos a governador do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui muito aos candidatos, obrigada. Agradecer também a sua audiência, nós continuaremos a acompanhar os últimos momentos da campanha. Quinta-feira agora, logo depois da novela Império, a Globo traz para você o debate com candidatos à presidência da República. E no domingo, 5 de outubro, nossas equipes estarão nas ruas para levar para você a melhor cobertura das eleições 2014. Uma boa noite, obrigada pela companhia e um bom voto no domingo. Tchau.